No nosso último encontro, a gente começou a discutir os temas do Sermão da Montanha logo após as Bem-aventuranças. E a parte introdutória do Sermão da Montanha, que a gente se dedicou no último estudo, dá conta de duas questões interessantes. A primeira delas é Jesus se voltando para os seus discípulos e para parte da sua plateia, pontuando duas coisas a respeito deles, uma que eles eram sal da terra e a outra que eles eram luz do mundo. E para cada uma dessas duas condições, uma série de referências interessantes que a gente analisou sobre a ótica da expansão do reino de Deus na forma de implementação dele a partir do ministério de Cristo. Na sequência disso, a gente observou que já naquele tempo, no início do ministério de Jesus, começava a surgir algum antagonismo com respeito à mensagem de Jesus e à postura adotada por Jesus durante o seu ministério. E alguns começavam a acusar Jesus de estar rompendo com aquilo que existia disponível de verdade até então, que é a perspectiva bíblica da época, o Velho Testamento, principalmente observado pela ótica da lei de Moisés e das referências do povo israelita a partir de Moisés. E aí Jesus entra nessa discussão, nesse tema em específico, afirmando que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir, e dentro dessa perspectiva ele coloca duas coisas importantes. A primeira delas, de que além de não abolir a lei tem vigência durante todo o período da existência do mundo até que céu e terra passem. Além disso, Jesus dá dois exemplos a respeito da forma de seguir a lei. O primeiro desses exemplos, dos versos 21 até 25, a gente tem uma referência a respeito do sexto mandamento, o mandamento de não matar, e Jesus modifica a abordagem vigente desse mandamento, não porque o mandamento necessitasse de modificação, mas a forma israelita, a forma judaica dos dias de Jesus, no cumprimento desse mandamento, dava conta de uma questão pura e simplesmente externa, ou seja, não matar era equivalente a, literalmente, não atentar contra a vida de alguém. Dentro desse contexto, dentro dessa perspectiva, Jesus modifica o desenho no sentido da visão que as pessoas tinham à época desse mandamento, pontuando que não é só a questão de matar, mas é a questão maior do que essa, dos motivos por trás dessa ação. Ou seja, mais importante do que o matar ou não matar é a intenção por trás de quem mata, a intenção por trás de quem executa um ato de violência que resulta em morte. E, portanto, Jesus pontua algumas questões, uma delas é aquele que chama o outro de tolo, de raca, ou zomba dele, em realidade, já é também réu dentro desse escopo do sexto mandamento. O mesmo se dá com o sétimo mandamento, que é o exemplo que vem na sequência, a partir do verso 27, salvo o engano da minha memória, a gente acho que não chegou a ler esse texto em específico, mas só para fechar o assunto da semana passada, eu vou ler rapidamente esse, e depois a gente continua com os demais elementos do sermão de Jesus. Esse segundo exemplo que Jesus dá, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás, mas eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. E se teu olho te fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser o todo lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ir todo ele para o inferno. Os dois exemplos que Jesus dá, tanto do sexto quanto do sétimo mandamentos, dão foco àquilo que estava em discussão quando Jesus diz, não vim abolir a lei e os profetas. Quando Jesus fala a respeito da lei, ele usa os exemplos da lei. Sexto e sétimo mandamentos, pinçados de entre a lei, de entre os 10 mandamentos da lei. Quando ele fala dos profetas e de toda a mensagem vigente
no que era a Bíblia do seu tempo, o Velho Testamento, essa ampliação se dá no restante do sermão. A partir do verso 31 até o fim, praticamente, do sermão, Jesus vai abordar as outras questões que dizem respeito ao perfil do seu reino e de que maneira isso demonstra que ele não veio abolir os profetas, pelo contrário, veio demonstrar qual é a realidade do cumprimento da sua mensagem. E isso é muito importante de se prestar atenção quando a gente lê os evangelhos, porque nessa primeira fase do ministério de Jesus, ele clareia, ele deixa bastante transparente qual é a intenção do seu ministério. Mais do que isso, ele deixa claro para todo mundo que ele não vem na perspectiva do Messias, rei dos judeus, ou do Messias que é soberano de Israel. Ele vem na condição do Messias sofredor, com uma mensagem específica de transformação e com uma abordagem, a implantação do reino dos céus, a implantação do reino de Deus. Dentro desse contexto, o reino dos céus é tratado no Evangelho como o Evangelho de fato, como aquilo que entra no coração daquele que crê, transforma o coração à luz do reino de Deus, ou seja, a pessoa que é transformada se torna um súdito do reino de Deus e o reino de Deus se implanta na terra. Lembrando que estamos falando do reino dos céus ou do reino de Deus na configuração prévia ao reino eterno. E essa é a mesma mensagem que João Batista já apontava. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus continua a mesma mensagem, com a mesma proposta. Vocês precisam se arrepender, precisam recuperar o foco, recuperar a sã doutrina, recuperar a prática da sã doutrina, para que o reino de Deus se implante em vocês, para que vocês estejam, então, aptos ao reino eterno. Essa é a forma como Jesus terminou o primeiro bloco dessa discussão a respeito da lei, dizendo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarão no reino dos céus. Portanto, há uma transformação necessária ao povo judeu do seu tempo em função daquilo que é a mensagem do cristianismo, aquilo que é a mensagem do evangelho. E é disto que se trata o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus. Vamos continuar a nossa jornada no Sermão da Montanha, que é um sermão, como eu já disse antes, longo, em certo aspecto bastante profundo em relação à abrangência de temas, a diversidade de temas que Jesus abordou nesse sermão, é coisa colossal. Portanto, não é um sermão didático, ele não tem uma preocupação inicial didática no seu sermão, como, por exemplo, às vezes em que Jesus contava uma pequena história ou uma pequena parábola ilustrando alguma mensagem. O Sermão da Montanha é uma coleção de temas, vários temas, e Jesus aborda praticamente tudo aquilo que envolve o seu ministério dentro desse sermão. Portanto, é um sermão complexo, nesse sentido de amplitude de temas, e literalmente Jesus atirou para todos os lados possíveis nesse primeiro encontro com a sua plateia. Vamos lá, verso 31 em diante, quem puder me ajudar com a leitura, por favor. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouviste... Pedacinhos, porque cada tema é um tema novo, e cada um deles dá pano para manga para um monte de discussões. Obviamente a gente não vai aprofundar todas elas, mas algumas de superfície vale a pena a gente olhar. Nesse primeiro bloco, Jesus ataca um aspecto, porque ele acabou de falar de um exemplo de adultério, e ele já embala na questão e amplia essa discussão para um outro fator. Havia um costume na época dos dias de Jesus, bastante comum entre os judeus, de que alguém desposasse alguém, e no caso o homem desposasse uma mulher, e de repente não gostava da encomenda que chegou, e resolvia repudiar a encomenda. Ou seja, casava,
não gostou daquilo que, de alguma maneira, em termos de comportamento ou em termos de personalidade, estava disponível nesse matrimônio e repudiava a mulher. A ideia do repúdio, o formato desse repúdio está presente na discussão ou no texto mosaico. Se a gente for ao livro de Deuteronômio, a gente vai encontrar referências a respeito do divórcio dentro desse contexto. O detalhe aqui é que alguns se divorciavam, ou seja, separavam-se da mulher, mas não apresentavam aquilo que era responsabilidade, que era dar o repúdio, ou seja, o divórcio unilateral por força de desistência do contrato matrimonial implicava que a parte que casou, a parte que foi desposada, obrigatoriamente não poderia se casar. E, portanto, o que Jesus está tratando aqui em relação à carta de divórcio, ou à carta de repúdio, ou à entrega de volta da mulher aos seus familiares, aos seus pais, deveria ser feito de maneira oficial quando não houvesse motivo para esse divórcio e fosse simplesmente um desligamento porque o sujeito desistiu do casamento. Se ele não entrega a carta de divórcio à mulher, ela não pode se casar. E isso implica em uma série de problemas, tanto problemas de natureza social quanto religiosos. Porque, primeiro, o divórcio foi unilateral, aquela moça ou aquela senhora estava impedida de casar e, portanto, condenada, dentro do contexto social da época, à dependência de alguém. Afinal de contas, não estar casada, naquele contexto cultural, implicava ou dependência dos seus familiares ou uma situação bastante complexa de vida para quem não pudesse se casar de novo. Isso já é complicado nos dias de hoje, mas naquele tempo isso era absurdamente complicado. E por motivos fúteis, por motivos fortuitos, os líderes judaicos faziam isso com a maior naturalidade. E Jesus entra na questão, no cerne dessa questão, e reestabelece a dignidade, em primeiro lugar, do próprio matrimônio, pontuando que só há possibilidade de divórcio por conta de adultério. Porém, se alguém decidisse por outro motivo divorciar-se, que liberasse o cônjuge e assumisse a culpa. Ou seja, em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que a pessoa vá a público e assuma a culpa ao liberar o outro para o matrimônio. E é disso que ele está falando aqui, neste contexto. O que significa dizer que a outra pessoa estaria liberada para o matrimônio, mas não aquele que entregou a carta de divórcio. Isso também é uma questão importante dentro do desenho que Jesus está estabelecendo aqui. Algo que não era comum naquele contexto. Os sujeitos divorciavam-se, devolviam a esposa e casavam-se de novo. E Jesus pontua que isso não está correto. Então, são dois mandamentos interessantes em sequência, dois argumentos interessantes em sequência, que Jesus traz como perspectiva, paradigmas do seu reino dentro do contexto hebreu. Obviamente, a sequência do texto vai trazer outros elementos de igual teor, que estavam na prática judaica dos tempos de Jesus e que traziam algum comprometimento àquilo que era a sã doutrina. Então, vamos para o próximo bloco. Próximo bloco, verso 33 até o 37. A gente vai tratar aqui das questões dos juramentos. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falsos, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Essa é uma parte interessante também de hábitos da época, afinal de contas,
eles criaram uma lenda urbana ou uma lei popular, e dentro dessa lei popular eles trazem uma referência de prática. Existe uma lei que está presente lá atrás, no livro de Deuteronômio, no livro de Números, ou no livro de Levíticos, vai encontrar isso em Levíticos 19, Números capítulo 30, ou Deuteronômios capítulo 23, independente da questão de que essa referência de não jurar falsamente, mas cumprir os juramentos que se fazem diante de Deus, seja uma prerrogativa da lei mosaica, prevista lá nos livros que eu citei, o fato é que Jesus traz uma outra questão. Por que Jesus traz essa outra questão? Porque as pessoas começaram a ampliar o contexto de um juramento. Quando a lei lá atrás estabeleceu não jure falsamente, aquilo não deveria ser um estímulo a fazer juramentos, mas que se caso algum juramento fosse necessário, que ele fosse então cumprido na sua amplitude. A gente tem um caso clássico no Velho Testamento que vive dando polêmica, né, em relação a essa situação de juramento, que é o caso da filha de Jefté. Quando ele faz um juramento ou faz uma promessa diante de Deus de que a primeira pessoa que cruzasse a porta da casa seria a pessoa que ele ofertaria a Deus em sacrifício em função de uma bênção que ele tinha como perspectiva e recebido. E aí sai a filha dele dentro desse contexto. E aí acontece o texto que é polêmico, porque alguns dizem que ele ofertou de fato a filha em sacrifício e matou, outros mais comedidos trabalham isso como um juramento de castidade, seja qual for a interpretação, o mais provável é a segunda, mas o fato é que o juramento foi inconsequente. E é disso que se tratava a lei de Moisés, para que ninguém mentisse em juramento, para não comprometer a Deus, e nem jurasse desnecessariamente para não comprometer a si mesmo, porque uma vez jurado teria que cumprir. E Jesus traz isso à tona, lembrando o que foi dito no mandamento antigo, e traz uma outra referência. E a referência de Jesus é um pouquinho mais radical, afinal de contas, o que está acontecendo aqui, uma vez atrás da outra, nos versos que a gente está lendo, é Jesus literalmente apertando o parafuso do cumprimento legal, ou seja, atarrachando o parafuso ao nível máximo, mostrando que cumprir a lei de Deus é algo muito mais sério do que os mais eruditos e sérios membros da corte judaica da época, da religiosidade judaica da época, sequer tocavam, sequer tateavam o cumprimento da lei, porque tornaram o cumprimento da lei aspectos exclusivamente exteriores e não uma transformação do coração. Jesus atarracha isso ao limite extremo para mostrar que a mudança é de dentro para fora, no sentido de transformação, para que, a partir daí, eu possa dizer, sim, a lei de Deus tem sido respeitada. Caso contrário, ela é só uma superfície, só uma casca. Dentro desse contexto, o que Jesus amplia, então, é não jurem, e aí ele usa 3 referências interessantes. Não jure nem em nome dos céus, nem em nome da terra, e nem em nome da santa cidade, ou da cidade de Jerusalém. E ele dá as referências por que não fazer. Não jurar em nome dos céus, porque o trono de Deus está lá. Então, se você jurar em nome dos céus, é em nome de Deus que foi jurado, e o não cumprimento põe Deus em xeque, põe Deus em desmoralização. Não jurar em nome da terra, porque estamos nela, portanto, desonra o povo que está ali. Não jurar em nome de Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Aqui tem 2 aspectos nesse nome grande rei. Um deles, o sentido do grande rei de Israel, no caso Davi, ou o grande rei Cristo, o Messias, o rei de Jerusalém, no sentido messiânico. Seja qual a abordagem a gente fizer, o fato é que jurar em nome de Jerusalém é um baita problema. E aí, Jesus completa dizendo, não jurem por vocês mesmos, porque você também não dá conta de se comprometer a esse nível. Você não pode mudar a cor de um dos cabelos da sua cabeça, portanto, vá para um modelo simples. O que você diz que vai fazer, faça, não precisa jurar. Seja o seu linguajar sim, sim, não, não,
de forma simples, e o que passar disso é de procedência maligna. E esse é um texto interessante de conselho, mas um conselho bastante ampliado do que era o conselho original, dado o contexto em que viviam os judeus. Talvez Jesus não precisasse ampliar esse conceito se eles tivessem continuado a praticar aquilo que estava escrito na lei de Moisés, na forma como estava escrito na lei de Moisés. O problema é que eles inventaram moda, criaram mais coisas e mais elementos ao redor das leis de Moisés, o que foi gerando comprometimentos aos montes na cultura judaica dos dias de Cristo, a ponto de Jesus voltar ao modelo da simplicidade e radicalizar alguns cumprimentos para evitar dano, evitar maiores danos do que o que eles já estavam sofrendo. A continuidade agora, Jesus pega outro exemplo lá de Levítico 6 e vai tratar disso, que é a questão da vingança. Versos 38 até 42. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe te emprestes. Aqui tem vários elementos nesse bloquinho, um bloquinho curto, mas com um monte de exemplos. Primeira referência é uma referência mosaica, que na realidade nem mosaica é uma referência do Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, é uma referência legal do Código de Hammurabi, que é incorporada à lei levítica, à lei de Moisés, como parte das referências de prática do povo hebreu na saída do Egito rumo a Canaã. Ou seja, há algumas leis que dizem respeito à estrutura civil, à organização civil. E Moisés lança mão de algumas leis, inclusive vigentes no seu tempo, como o Código de Hammurabi, que tratava dessa questão do olho por olho, dente por dente. Dentro dessa questão, Jesus traz uma situação agora. A primeira delas é, se o mandamento pontuava olho por olho, dente por dente, e lembra que o mandamento tinha uma aplicação específica, não era qualquer coisa que tinha esse tipo de tratamento, mas uma vez que isso era uma possibilidade, Jesus está ampliando a questão desse cumprimento, no sentido de tornar mais difícil, pelo menos no paradigma da época, o cumprimento da lei. Ele traz aqui a questão de não resistam ao perverso. Se alguém te ferir, oferece a face. E esse é um texto polêmico, porque as pessoas olham para isso aqui e dizem, então quer dizer que Jesus está falando que a gente deve ser capacho do mundo, que a gente deve ser subserviente ao mundo, que a gente deve baixar a cabeça para tudo aquilo de mal for feito para conosco. Na realidade, o texto não tem a ver com isso. O texto tem a ver com a vingança. O texto não tem a ver com ser capacho ou com se submeter a uma atrocidade. O que o texto está pontuando é, eu não tenho por que, de maneira fortuita, devolver o que de mal me foi feito. Eu posso evitar que os outros façam mal a mim, inclusive me afastando do desenho. Mas o que o texto está tratando é de outra coisa. O texto está tratando não revide o mal que lhe foi feito. Não busque vingança com o mal que lhe foi feito. A vingança pertence a Deus. É disso que está tratando o texto. Porém, o exemplo dado aqui é um exemplo mais radical. Se alguém te ferir na face, oferece a outra. Ou seja, Jesus não está falando para se alguém me bate, eu vou lá e provoco o sujeito, falar, bateu do lado de cá? Bate aqui também. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é uma provocação à ira alheia, porque se o sujeito bateu no rosto e você vai lá e fala, bate do outro lado também, o sujeito vai bater mesmo, porque você está provocando. O que Jesus está querendo dizer é, não se vingue. Se o sujeito te bateu, não ofereça resistência, assuma o golpe e se distancie. Esse é o sentido do texto, não é a provocação de chegar para o outro e oferecer a face seguinte para um novo tapa.
porque senão isso é indefinido, né? Você oferece esse, e depois oferece esse, depois oferece de novo, você vai ficar ali apanhando até o fim do dia, nesse lenga-lenga de ofertar uma face e a outra. Tá? Não é essa a proposta de Jesus e nem é disso que ele está falando. Tá? Ele vai para um exemplo radical para ilustrar a ideia central do texto. Qual é a ideia central do texto? A ideia central do texto é você não reagir, e mais do que isso, se alguém necessita de algo, faça mais do que o sujeito te obrigou. E aqui ele usa um exemplo que é um exemplo bastante pontual. Havia uma regra a respeito do sábado na cultura judaica dos dias de Cristo, que não é uma regra bíblica, mas foi criada pelos fariseus como entre as muitas regras que eles inventaram ao redor do sábado. Uma das regras pontuava o quanto eles podiam caminhar no dia de sábado, por exemplo. Ou a situação do que era considerado trabalho ou que era considerado não trabalho no dia de sábado. Então, por exemplo, nessa questão da caminhada, imagina que eles tivessem uma regra que você pode caminhar X trajeto. Se você caminhar aquele trajeto, não pode ultrapassar um passo sequer do limite máximo daquele trajeto. Se passar um passo a mais do que isso, é considerado trabalho e, portanto, um desrespeito ao sábado. Mas como resolver se a distância entre o lugar que eu preciso ir e a distância dada na lei fosse maior a distância do lugar que eu preciso ir? E, por exemplo, não fosse maior no absurdo de 20 quilômetros, mas fosse maior no sentido do dobro da distância permitida na lei. O que eles faziam? Na sexta-feira, antes do sábado, eles faziam a metade desse caminho, lá deixavam um prato de comida preparado e voltavam para casa. No dia seguinte, que era sábado, eles precisavam percorrer 2 tantos. Na metade desses 2 tantos estava lá o prato de comida do dia anterior. Ele se sentava, fazia sua refeição e aquilo se tornava a sua casa. E então ele podia comer, zerava a conta, podia andar mais uma milha. Ou seja, é insano você pensar um negócio desse, qualquer criança olharia para isso e dar risada. Mas o fato é que eles tinham que resolver o problema que eles mesmos criaram. Outra coisa muito comum nos dias de Jesus era você estar numa condição de sábado e um centurião romano, só pelo prazer de ver um judeu desconfortável, chegava para ele e mandava ele carregar alguma coisa para ele como escudeiro ou como transportador de alguma coisa no dia de sábado ou em qualquer outro dia da semana. Mas no dia de sábado eles gostavam de fazer isso como uma provocação mais forte. E aí o que Jesus está dizendo aqui? Se alguém te obriga, te faz caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. O que Jesus está dizendo aqui? Não importa qual seja o motivo que alguém tenha te obrigado a fazer algo, e normalmente quem fazia isso eram os centuriões, os soldados romanos, que chamavam judeus para carregar suas cargas, às vezes carregar o escudo ou carregar alguma carga durante o período de trânsito dos soldados. O que Jesus está dizendo? Quando terminar o percurso que ele te fez caminhar, se oferta agora a ajudá-lo. E pergunta para ele, você não precisa que eu te ajude a levar mais? Se quiser, eu posso te ajudar, não tem problema. A proposta de Jesus é essa aqui, e essa é a essência desse texto. Porque com isso acontece algo que está lá atrás no texto bíblico como referência, que é amontoar brasas vivas sobre a cabeça do outro. Essa é a essência do que Jesus está pontuando aqui nessa questão do não retribuir o mal com o mal, antes retribuir o mal com o bem. Retribuir o mal com o bem não é provocar o mal. Retribuir o mal com o bem tem que ser bem legítimo. E é disso que trata-se o texto. E ele ainda amplia com mais um outro exemplo. Se alguém pede alguma coisa para você, não volte as costas àquele que necessita de algo. Ouça o que ele necessita e ajude. Óbvio que há situações em que é impossível ajudar, por uma condição de não ter como ajudar. Mas dentro da condição existente, qual é
a proposta de Jesus. Pelo menos ouça o que o sujeito está pedindo e veja se é possível ajudar de alguma maneira, se é possível emprestar o que ele precisa, se é possível ajudá-lo naquilo que, dentro do contexto, seja permitido e possível e digno. Dentro desse contexto, seria legítimo fazê-lo. Então, isso é o que Jesus trata aqui nesse outro bloquinho, mudando de tema para uma derivação. O que a gente vai percebendo? De novo, a mesma referência. Ouviram aquilo que foi dito aos antigos? E percebe que já estamos aqui, por conta dessas frases, já na quinta frase. E agora vamos para o 43, onde isso de novo se repete. Verso 43 até os verso 48. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes aos que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E vem uma coisa interessante, porque Jesus pega um mandamento que está lá atrás, em Deuteronômio, com um acréscimo da cultura judaica. O mandamento é ame ao seu próximo. O acréscimo da cultura judaica é odeie o seu inimigo. Isso não faz parte do mandamento divino, mas faz parte da cultura judaica dos dias de Jesus. Ou seja, eles acrescentaram ao mandamento original um outro elemento, que é o ódio aos inimigos. Ou seja, o ódio, em certas circunstâncias, se torna aceitável no contexto da cultura judaica dos dias de Jesus. Jesus olha para isso e, obviamente, precisa falar algo sobre esse comportamento. E a primeira coisa que ele diz é: eu vou dar como mandamento a vocês, ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Se a gente lembrar que eles estavam debaixo do jugo romano, ansiando por um Messias que os libertasse do jugo romano, essa frase de Jesus é um tiro na boca do estômago. Afinal de contas, o que eles mais queriam é a destruição do Império Romano. O que eles queriam era um Messias que fosse lá e fizesse a honra dos israelitas frente ao governo romano. E se pudesse maltratá-los como eles maltrataram aos judeus, melhor ainda. Com um requinte de crueldade, melhor ainda. Jesus derruba essa tese e pontua, primeiro, no meu reino não é assim. No meu reino é ame os seus inimigos, ore por aqueles que te perseguem. E aí, olha a sequência do que Jesus usa como argumento para sustentar essa tese. Ele diz assim: para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Não é pequena a abordagem que Jesus faz aqui, não é pequena a referência de resultado que ele traz aqui. Vocês querem ser considerados filhos do Pai, hajam como tal. Amem os seus inimigos, orem pelos que te perseguem. Caso contrário, vocês não são filhos do Pai. Não sendo filhos do Pai, Jesus está dizendo indiretamente para eles: vocês são filhos do diabo. Portanto, não é fraco o argumento que Jesus está usando aqui. Na sequência ainda ele diz: porque ele faz raiar sol sobre bons e sobre maus. E aqui Jesus lança a mão da linguagem poética do livro de Provérbios. Ele lança a mão de frases de Salomão, seja em Provérbios ou em Eclesiastes, em referência à abrangência da justiça de Deus agindo sobre o mundo inteiro, independente de bons ou maus. Ele também lança a mão de reflexões de Davi, ao usar essa referência: Deus faz chover sobre bons e maus, faz raiar sol sobre bons e maus. Ou seja, Deus é misericordioso, Deus é amor com todos, ainda que esse amor não seja retribuído. Lembrando que aqui Deus não está falando, Jesus não está falando de salvação, Jesus está falando de ação, que é diferente de salvação.
Portanto, Deus não vai salvar bons e maus. Mas enquanto esse mundo existe, sol cai sobre bons e maus e chuva sobre bons e maus, porque Deus é justo, no sentido pleno da palavra. E com isso ele elimina todas as desculpas que ímpios ou justos pudessem dar a respeito de algum favoritismo, ou de algum partidarismo, ou alguma parcialidade no juízo de Deus. Jesus ainda amplia isso mais um pouco, como se já não fosse o bastante até aqui, ele amplia com uma provocação. Olha, se vocês amam aqueles que amam vocês, se vocês são bons com aqueles que são bons para com vocês, do que isso vale? Qual é a recompensa? O que há de mais nisso? Isso todo mundo faz. E quando Jesus usa o todo mundo, ele pega, em primeiro lugar, um público. Os publicanos fazem isso. Favorecem e amam aqueles que os favorecem e os amam. Ou seja, o amor é uma barganha, é uma troca no contexto dos publicanos. Porque eles são negociadores. Jesus está dizendo, se vocês vão agir assim, então vocês são iguais aos publicanos. Bom, dizer isso para um judeu é uma ofensa das mais graves, porque os publicanos eram literalmente os traíras, os traidores da nação judaica, porque eram judeus rendidos a Roma, que cobravam impostos dos seus irmãos judeus e roubavam dos seus irmãos judeus nesses impostos, e Roma fechava os olhos para isso, porque os publicanos não só cobravam os impostos, eles recebiam uma parte do que Roma os remunerava para cobrar, mas Roma não fazia questão se os publicanos faturassem alguma coisa a mais na cobrança dos impostos. Eles não ligavam para isso, desde que a parte de Roma fosse preservada. O que então acontecia é que os sujeitos fizeram da cobrança de impostos um ágio, uma estrutura de ágio, e se tornaram literalmente usurpadores dos seus irmãos. Por isso, chamar um judeu de publicano é um xingamento dos mais graves. E Jesus está dizendo que eles são publicanos, ao agirem dessa maneira, amando ao próximo e odiando ao inimigo. Não bastasse isso, Jesus ainda usa outra referência como abordagem para isso, dizendo, ao saudarem apenas os seus irmãos, estão fazendo o que demais? Até os pagãos fazem isso. Não bastasse Jesus chamá-los de publicanos, ainda chama de gentios ou de pagãos. Ou seja, a fala de Jesus não é uma fala simples. Agora, avalia comigo o que está acontecendo aqui. Jesus está iniciando o seu ministério num sermão na montanha com um público enorme à beira do mar da Galileia. E se você quer ter ideia do que eram essas multidões, é só avançar um pouquinho os textos, ir lá para o capítulo 13 e 14 de Mateus e ver o tamanho da multidão que Jesus alimentou na encosta da montanha no mar da Galileia. Aí a gente vai ter uma noção do que eram essas multidões. Quando Mateus diz uma multidão foi atrás de Jesus, não é pouca gente. Agora você começa o seu ministério num momento em que você deveria chamar o público a seguir você, chamar as pessoas à atenção, atrair as pessoas com uma mensagem de amor, de compaixão, uma mensagem que aquecesse o coração. Não, Jesus vai na veia dos problemas da época. Muito provavelmente o marqueteiro de Jesus era um sujeito muito incompetente. Porque começar um ministério com esse tipo de sermão é pedir para não ter seguidor no dia seguinte. Mas é assim que Jesus começa. Jesus não alivia a mão. Antes, ele deixa muito claro qual é o paradigma, quais são os elementos que regem o seu reino. E ele fecha da melhor maneira possível, ou da pior maneira possível. Depende da perspectiva que a gente analisar a frase. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E aí eu fico imaginando a plateia escutando tudo que Jesus falou, todas essas situações novas que ele traz de contornos à lei, que não estavam sendo percebidos e nem cumpridos por eles. E para completar tudo, a cereja do bolo, ele vai lá e diz, vocês precisam ser perfeitos como Deus é.
A essa altura, eu só posso ver as pessoas dando risada ou olhando para si mesmo e falando, é impossível. E sim, é impossível mesmo, se a gente analisar essa frase pela superfície dela. Mas o que Jesus está dizendo é outra coisa. Quando a gente avalia tudo o que foi dito antes, ser perfeito como perfeito é o Pai Celestial significa que na minha esfera, no meu nível, na minha condição, eu tenho que estar no limite daquilo que é o cumprimento da vontade de Deus. Ou seja, a perfeição tem nuances, a perfeição tem estágios de maturidade, tem formas diferentes de acontecer. Uma criança é perfeita num nível diferente de um adulto, e um adulto é perfeito num nível diferente de um idoso, que por sua vez é perfeito num nível diferente de Deus. Mas ao mesmo tempo, se perfeito no limite da sua condição e no limite da sua fase, ele é comparável à perfeição de Deus. Ou seja, Deus é perfeito no nível pleno porque é Deus. Eu posso ser perfeito no nível pleno se eu for filho de Deus. O problema é a distorção que estava acontecendo. O perfeito, na visão dos fariseus, dos sacerdotes, dos escribas, era uma competência humana de perfeição, e mais do que uma competência humana de perfeição, uma competência externa de perfeição. Jesus nunca defendeu impecabilidade ou perfeição no nível pleno. Jesus definiu perfeição nos estágios de crescimento de um pecador. Jesus nunca desconheceu o fato de que todos os seus filhos serão pecadores até o fim da história desse mundo, quando serão transformados por Deus e deixarão de ter em si o pecado. Mas é possível estar ligado a Cristo e, enquanto ligado a Cristo, não pecar. O problema é a pergunta: é possível estar ligado a Cristo 100% do tempo? Porque basta um desligamento mínimo e o pecado toma conta. Então, esse é o contexto das afirmações de Jesus. Desenvolvam-se e cresçam dentro da convivência e dentro da prática de todos esses ditames do reino. No nosso próximo estudo, que é o capítulo 6, a gente entra para um outro tema, e esse outro tema é o tema da oração. E aí, dos versos 1 até o verso 31, a gente vai estar olhando aspectos ligados às necessidades humanas e a maneira como a oração e a relação com Deus é o caminho para suprir tais necessidades no sentido da relação direta com Deus e da dependência de Deus. E no meio disso tem um clássico no nosso estudo da próxima semana, que é o estudo da oração do Pai Nosso, que é uma oração muito bonita, um modelo de oração no sentido de apresentação, não é uma oração para se fazer, no sentido de reza, embora a gente até pratique eventualmente fazer a oração do Pai Nosso quando está em ambiente coletivo, para que todo mundo possa orar junto, uma oração que todo mundo conheça, mas ela não é uma oração para ser repetida, né? Ela é uma oração modelo, ou seja, os conteúdos dessa oração é que são importantes da gente entender e reproduzi-los na nossa oração privada, na nossa oração particular. Mas isso é tema para outro estudo na próxima semana. Nos encontramos na sexta-feira. Espero que o estudo de hoje tenha contribuído de alguma forma para a gente entender quais são os paradigmas disso que Jesus pontuava como sendo o reino dos céus ou os elementos centrais do seu reino. Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar das circunstâncias em que nos encontramos nesse mundo, temos sentido a tua mão protetora e a tua companhia em todo o tempo e em todos os nossos desafios. Pedimos que esteja conosco agora nesse sábado que estamos já adentrando, que amanhã possamos ter um dia de comunhão contigo e de aprendizado, mas principalmente um dia de refrigério. Perdoa os nossos pecados, prepara-nos para o teu reino, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.